vamos lá, eu estou fazendo a série de lives rompendo a escassez e cada live tem um tema. Então, a gente já falou da ancestralidade, tudo que a gente carrega dos nossos antepassados. A gente já falou da criança interior. E hoje a gente vai falar da nossa relação com o pai. Por que que eu estou fazendo esses temas? Porque são os temas que interferem diretamente em todas as áreas da nossa vida, inclusive na financeira. Por isso que eu estou fazendo essa série de lives. Algumas pessoas aqui são minhas mentoradas. Eu trabalho 3 pilares nas minhas mentorias principais que eu falo, que é o quê? Baixar julgamentos, o perdão e a gratidão. Então, tudo que a gente carrega, e a maioria das coisas, é por falta dessas 3 questões. Baixar os julgamentos, excesso de julgamento, na verdade, o perdão e a gratidão. Então, eu trabalho muito sobre isso. Todo o meu trabalho aqui com constelação familiar, com reprogramação emocional, a gente trabalha essas questões, e o principal é o quê? Expandir nossa consciência para que a gente tenha um novo olhar sobre as coisas. Então, é realmente ter um novo ponto de vista. A gente não apaga o passado, a gente não muda o que as pessoas são, mas a gente muda o nosso ponto de vista sobre o julgamento que a gente faz dessas pessoas. E aí, com os pais, não é diferente. Muita gente chega aqui para mim muito revoltada com pai e mãe, e no julgamento. Precisa baixar o julgamento, que os pais são o que são, com a consciência que tiveram, com a programação que receberam. E aí, quando mudam esse olhar, as relações mudam. Isso acontece depois de uma constelação familiar, depois de reprogramação emocional, porque a pessoa começa a enxergar diferente. Então, eu tenho casos de pessoas que, por exemplo, eu mostrei algumas questões da relação com a mãe e com o pai, que no dia seguinte falou para mim, Karen, a relação já mudou, a relação mudou. Morava com a mãe ou com o pai e vê uma mudança assim do dia para a noite. Então hoje eu falo aquela frase que faz muito sentido, hoje eu tenho muita compreensão de muitas frases que eu ouvi a vida inteira e eu não tinha tanto entendimento, mas hoje eu falo, quando a gente muda, o mundo muda. Então eu sempre trabalho meus clientes que a questão é o nosso ponto de vista. Que a relação do pai interfere, e a gente está falando aqui sempre da escassez, questão financeira. A relação com o pai, ela está diretamente ligada à nossa segurança. A nossa segurança financeira, a prosperidade, a força, provisão. Então, quando a gente tem dificuldades nessa relação, isso vai gerar padrões inconscientes. Os padrões inconscientes são gerados por traumas, coisas que a gente vivenciou, ouviu desde a barriga da mãe, e coisas que a gente carrega dos nossos antepassados. Então, a gente tem crenças limitantes e a gente tem padrões inconscientes que podem ser nossos ou que a gente está carregando. Então, é muito complexo, tem muitas questões, mas como a gente está falando aqui da relação com o pai, eu vou focar nisso, tá? Impacta diretamente. Vocês podem pensar já assim, Karen, eu conheço gente que tem problema com o pai, mas ela é rica, super prosperou. Eu também conheço todos os tipos de pessoa, de todas as formas. Eu tenho conhecida, cliente esporádica, ela é super rica. Ela é aquela pessoa que onde ela toca faz dinheiro. Sabe que a gente fala, essa pessoa nasceu virada para a lua. O que ela toca, ela faz dinheiro. Ela é assim. Só que ela tem tanto desequilíbrio emocional, porque ela pegou a rejeição que ela sentia do pai, ela pegou essa ferida e ela transformou em uma questão assim, só para provar que eu sou boa, eu vou fazer dinheiro. Ela faz dinheiro? Ela faz dinheiro. Então, ela pegou o trauma e transformou para um lado bom, que é ganhar dinheiro. Só que ela ganha dinheiro, mas ela é extremamente desequilibrada emocionalmente. Ela tem uns gatilhos de rejeição muito forte, e aí ela surta, ela briga com todo mundo, com a família toda, ela se sente ofendida quando as coisas nem são com ela, porque ela está toda hora se achando que estão diminuindo ela, que estão inferiorizando ela, por causa dessas feridas de rejeição que ela tem. Então, teve o gatilho, a parte boa, que ela transformou isso em dinheiro. Então, tudo que ela toca, ela realmente faz dinheiro, ela ganha realmente muito dinheiro, qualquer coisa. Tudo que ela se propôs a trabalhar na vida, é aquela pessoa que assim, vou fazer isso, vai lá e fica rica, vou fazer isso, vai lá e fica rica, sabe? Tudo que ela se propôs a fazer, ela ganhou muito dinheiro e ganha ainda. Mas a questão emocional é bastante forte. Então, tem casos e casos, né? Nunca vai ser igual. Cada um carrega de uma forma e é sempre aquela coisa, né? Ou vai ficar no fundo do poço, ou até pode prosperar financeiramente, mas é infeliz. Como ela está ligada à questão de segurança e tem também a questão da energia masculina,
isso vai interferir no modo como a gente lida com os desafios financeiros, principalmente. Então, muitas mulheres eu vejo, por exemplo, hoje, que fala assim: ah, eu não quero depender de homem. Ah, nunca precisei depender de homem. Ah, porque eu não quero ser igual à minha mãe. Ah, porque eu vi o que minha mãe passou com o meu pai e eu quero fazer totalmente diferente. Tenho certeza que vocês já ouviram ou já falaram frases desse tipo, né? E aí tem também as crenças inconscientes, que aí são as crenças limitantes, do tipo, ah, eu sempre me virei sozinha, ninguém me apoia. Ah, dinheiro é muito difícil. E até a crença de não ser digna de ganhar dinheiro. Pode parecer bobagem isso, mas tem muita gente com crença limitante de não ser digna de ganhar dinheiro. E às vezes a pessoa nem sabe. Então, eu quero que vocês, aí no caderninho de vocês, já comecem a pensar quais crenças limitantes que vocês têm sobre dinheiro. A gente faz isso em todas as lives, de trazer quais crenças que vocês têm, porque eu tinha e tenho ainda infinitas crenças limitantes sobre dinheiro. Eu falo eu tinha porque eu já trabalhei muitas, mas eu sempre falo, né, que o trabalho é constante. A gente nunca para de se trabalhar. Então, eu sempre estou revendo, revisando quais são as crenças limitantes que eu tenho referente a dinheiro. Então, o que vier aí para vocês, anotem. Ah, pode ter relação com o pai ou não, mas se veio a crença, já anota, porque a identificação é o primeiro passo para a gente trabalhar isso. Então, pensem aí quais são as crenças limitantes que vocês têm sobre dinheiro, que pode vir da relação com o pai, coisas que vocês viram com a mãe de vocês, ou pela ausência do pai. Pela ausência do pai, vocês criaram aquela crença de que assim, eu tenho que me virar sempre sozinha, eu tenho que fazer tudo, eu não tenho ninguém para contar. Outra coisa que gera, crenças que geram esse conflito, né, na relação com o pai, pode criar padrões de desconfiança, medo, incapacidade, que vão refletir nos comportamentos financeiros. Então, dificuldade de pedir ajuda. Eu tinha muitas mesmo crenças limitantes sobre dinheiro e eu venho limpando com a reprogramação emocional desde o ano passado para cá. Já tinha trabalhado algumas com a constelação familiar, mas eu comecei a trabalhar mais com a reprogramação emocional e é uma coisa que eu não paro de trabalhar. Então eu falo, não é fácil, o autoconhecimento é um trabalho infinito. Por exemplo, tem uma amiga que falou, eu não quero começar porque eu acho que eu não estou preparada, porque eu preciso me curar primeiro para começar a atender, ajudar outras pessoas. Eu falei, amiga, se você esperar para estar preparada, você nunca vai começar. Porque esse trabalho de cura, esse trabalho de autoconhecimento, a gente se melhorar, é infinito. Não tem fim. A Lúcia está falando aqui, devido a minha mãe ser sempre dependente do meu pai, eu prometi a mim mesma que não dependeria do meu pai. E hoje, devido ao problema de saúde, dependo dele. Então, aí a gente entra em algumas questões. Por exemplo, Lúcia, a mente não difere o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. E aí, o que acontece? Como a gente fala, né, da repetição de mantras, que a mente tem tanto poder, você ficar a vida inteira afirmando, não, porque eu quero ser diferente da minha mãe, não quero depender, eu não quero depender, eu não quero depender. É como se a sua mente estivesse criando uma atração para isso. Então, eu falo, é por isso que você hoje depende, que gerou problema de saúde? Eu não posso te dizer com certeza absoluta, tá? Pode ter inúmeras outras questões por trás disso. Mas a nossa mente funciona assim. Então, tendo em vista que a nossa mente funciona dessa forma, por isso que eu falo, é policiar pensamento todos os dias, é fazer exercício todos os dias, não tem outro caminho. Meus mentorados, as meninas sabem, não é fácil, não existe fórmula mágica. Eu sempre deixo claro para todo mundo, todos os meus clientes, eu falo, gente, não é porque eu sou a terapeuta, que eu me trabalho super, que eu sou o alecrim dourado e não tenho problemas. Pelo contrário, eu tenho um monte de problema como todo mundo. Mas a diferença é que hoje eu estou tão bem emocionalmente e mentalmente, eu estou blindada, que eu não fico mais deitada em posição fetal chorando. Hoje eu já consigo ter mais ação. Então, essa é a diferença da gente se blindar mentalmente. É você saber que os problemas vão acontecer, mas você não ficar lá parada sem reação, tá? A questão do dinheiro também representa energia masculina. Ação, direção, merecimento, do dar e receber. Então, quando tem mágoa, quando tem a ausência do pai, o seu inconsciente vai ter mensagens do não merecimento por receber, que não é seguro confiar no masculino. E aí, não generalizando, mas quantas mulheres vocês não conhecem que têm problemas com o pai
e não conseguem um relacionamento saudável porque não confiam em ninguém. E aí eu tô falando relacionamento saudável, assim, de realmente ter reciprocidade, dela ficar tranquila no relacionamento. Não, ela já entra num relacionamento extremamente insegura, possessiva, querendo ser controladora, extremamente desconfiada, não consegue ter um relacionamento saudável. Então, tem várias questões, tá, gente? Não é só a questão do dinheiro, reflete em várias áreas. Dificuldade de pedir ajuda ou de receber, autoexigência excessiva e muita repetição de padrões por escassez, de escassez principalmente, né? E aí eu quero que vocês agora no caderninho de vocês respondam para vocês mesmos, e se alguém quiser compartilhar, fica à vontade, levanta a mãozinha para falar. Eu quero que vocês pensem agora como que vocês se sentem quando pensam no pai de vocês. O que vocês sentem quando pensam no pai de vocês? Eu, por exemplo, já vou te dar a palavra, Lúcia. Eu, por exemplo, tinha uma relação muito, muito maravilhosa com meu pai. Eu brinco que meu pai era praticamente o senhor Miyagi, muito calmo, muito bonzinho, era aquele amor incondicional. Eu tenho muitas boas lembranças do meu pai. Então, quando falam para mim, qual o sentimento que vem quando eu penso no meu pai? O meu pai realmente era o meu porto seguro. Eu tinha ele assim, quando ele faleceu faz 3 anos, era como se tivesse tirado um membro do meu corpo, tivesse amputado a minha perna. E a gente não tem dimensão, né, disso, só quando a gente realmente perde que a gente consegue entender o tamanho do que daquela pessoa era na nossa vida, né? E aí foi como se tivesse tirado uma perna minha quando meu pai faleceu. Foi difícil, eu quase entrei em depressão sem perceber. Eu comecei a ficar numa fase que eu chorava o tempo todo, eu não queria sair de casa, e eu sou a pessoa mais festeira que eu conheço, só que eu achava que era processo do luto. Quem percebeu 6 meses depois e começou a pegar no meu pé foi o meu namorado e uma das minhas melhores amigas. Mas aí eu comecei a perceber que sim, que eu não queria mais sair, eu não queria ver gente. E aí que eu comecei a fazer? Me trabalhar com as minhas próprias técnicas. Não fui buscar terapia. Eu falei, eu estudo tantas técnicas, eu sei, tenho tanto conhecimento, vou aplicar em mim. Então, de lá para cá, eu não parei mais de me trabalhar, tá, gente? Faz 3 anos que eu comecei a ser muito mais fiel ao meu trabalho. Aí eu comecei a falar, não, eu não posso ser casa de ferreiro e espeto de pau. Tenho que me fortalecer, tenho que continuar me trabalhando todos os dias. Então, de lá para cá, eu me trabalho sempre. Não entrei em depressão, graças a Deus, não precisei fazer terapia com psicóloga e tô super bem. Lúcia, pode falar. Oi. Oi. Então, a minha relação com meu pai é também um pouco parecida com a sua. Eu também, meu pai sempre foi uma referência para mim quando eu era criança. Eu ficava esperando ele, quando ele trabalhava em 2 empregos. Eu tenho essa lembrança de ficar esperando ele na janela até ele voltar. Então, ele sempre foi uma referência para mim, sabe? Uma coisa que sempre me moveu, querer mostrar para ele que eu podia ser tão boa quanto ele, sabe? Que eu acho que ele depositava coisas em mim. E teve uma fase da minha vida que a gente almoçava juntos, ele era muito meu amigo, sabe? Aquele parceirão. Eu me dava muito melhor com ele do que com a minha mãe, no caso. Ele me ajudou muito, foi uma das pessoas que me ajudou extremamente no fim do meu noivado, que é do meu casamento. Ele, meu ex-sogro, foram assim, uma das pessoas que, nossa, me ajudaram muito. Ele me ajudou muito também. A minha voz está meio embargada, talvez eu chore, né, com isso. Ele me ajudou muito também, a me disciplinar. Ele nunca foi de falar nada, eu te amo, filha, ou nada do tipo. Não sei se porque ele foi ex-militar, ele não tem essa condição. E ele é assim com os irmãos dele também, e com a família dele. Então, eu acabei entrando na enfermagem, meu pai também é da área hospitalar. Eu entrei na enfermagem por ele muito me dizer que eu preciso, vamos, né? Vamos fazer. E aí fiz o auxiliar muito por conta dele, e ele tinha muito orgulho de mim.
porque eu cresci muito. E aí virei enfermeira, isso já fazem 20 anos. Aí você pensa que hoje, claro, né? Eu que sempre fui uma mulher muito independente, como eu, às vezes a gente conversa em paralelo, com eu e você, seu pai, hoje ele é um pouco mais rígido, eu acho que por conta de todas as coisas que ele, né, tem que arcar, que é com as minhas contas, com as minhas coisas, enfim, mas ele tanto se mobilizou que eu vou passar com o grupo mesmo do quadril, lá, o grupo do joelho lá do HC. Então, a minha cirurgia provavelmente seja breve. Então, mesmo ele sendo, às vezes, rígido, ele consegue as coisas para mim. Sim, sempre está pensando em você. Sim. E te ajudando. Sim, me ajudando. Só que ele é muito controlador, no sentido de que, olha, não gasto com isso, não gasto com aquilo. E ele costuma julgar muito isso na minha cara. Eu nunca tive isso. Nunca tive isso na minha, assim, desde os meus 19 anos, eu tô com 41, e para mim isso é muito difícil de trabalhar. Então, eu tenho trabalhado, deixado ele falar, sabe? Sim. Falar. E aí eu falo, olha, eu vou tentar dar um jeito, tenha calma. Mas é difícil, eu não vou dizer que não é fácil, é difícil. Não é fácil, mas aí eu vou te falar. Entra naquela questão que eu te falei de baixar julgamentos. É, Baixa o julgamento, só agradece. Quando for assim, tiver alguma situação desafiadora com seu pai, dele jogar na cara, fala para ele, pai, eu sou grata por tudo que o senhor faz por mim, não discute. Fala, agradeço tudo que o senhor faz por mim. Aí, quando ele te der o ponto de vista dele, você fala, obrigada, pai, pelo seu ponto de vista. Não entra no conflito. E acredite, você mudando essas coisas pequenas no dia a dia, vai ter diferença na relação de vocês. Então, baixe o julgamento, não julga, é o jeito dele. Eu não tento convencer ninguém de que a pessoa precisa se trabalhar. É a mesma coisa seu pai. Então, por isso que eu falo, baixa o julgamento sobre ele, porque ele é o que é, com a consciência que ele tem, com a programação que ele recebeu. E começa só a agradecer. Só seja grata. Quando ele falar, joga na sua cara, fala assim: eu agradeço muito o que o senhor faz por mim. Porque às vezes, Lúcia, e até inconsciente, tá? Não é consciente. Mas às vezes ele está tão preocupado também com a situação que ele não sabe expressar. E aí acaba sendo dessa forma, sabe? De cobrar, de te jogar, porque ele já deve ter uma certa idade, e você acha que por ele ter uma certa idade ele não se preocupa, por exemplo, até quando ele vai estar aqui para você poder contar com ele? Tenho então, certeza que ele pensa. um dia ele falou sobre isso e eu falei para ele, pai, não fale sobre isso, porque eu tenho um medo muito grande, sabe? Muito grande. Porque minha mãe é daquela geração passada que é dependente total do marido, né? Uhum. Ela é totalmente dependente. E hoje, depois da morte da minha avó e da morte da minha madrinha, que era minha avó, que era a tia dela também, a família se desfez para ela. O que ela tem de família sou eu, minha irmã e meu pai, mas meu pai é o porto seguro dela, você entende? Ela não pode. Uhum. Então, eu acho que ela se faz, e ele já comentou isso comigo, olha, eu tenho que deixar as coisas organizadas. Aí eu falo, para, pai, de ficar falando sobre isso. Mas eu sei que ele faz as coisas quieto, eu sei. Sim. Mas para você ver como ele tem essa preocupação. Então, agora, daqui para frente, quando você vê que ele está controlando, que ele está criticando, ou que ele está perturbando, você só agradeça. Olha você com outros olhos, porque ele realmente deve estar preocupado só. Mas ele faz sempre para o seu bem. Sempre está tentando te ajudar. Sim, às vezes com raiva, depois ele manda uma mensagem, fala que tá, vamos, sabe, nos desculpar, mas é respirar fundo e falar, calma, eu tô tentando isso. Mas esse ficar com raiva não fica também. Só muda o olhar, porque é que eu falei, você mudando o olhar, as coisas vão começar a mudar também. Ah, inclusive a sua relação com ele. Você vai ver. Depois você vai me contar, gente. Sempre se fala, você vai me contar. Tá bom.
Obrigada. Pri, pode falar. Gente, nossa, muito curioso eu estava conversando com a Carol falou assim, Pri, vamos participar de uma live com a Karen? Aí eu falei, bora! E não sabia do que se tratava, não sabia de nada, nada. Foi assim, vamos, pronto, entrei aqui. Quando eu já vi o tema, eu falei, meu Deus, eu perdi o meu pai há 1 ano e 1 mês. E o meu pai, ele foi o melhor amigo que eu já tive na vida. Eu morei em diversos lugares longe dele, mas nós conversávamos todos os dias, a vida inteira. Que bom. Desde que eu saí da casa dele para me casar, e depois, quando eu me separei, ele foi o meu maior porto seguro, e foi ele que me ajudou muito, porque eu tive problemas de saúde mental mesmo, eu tive depressões muito fortes, e ele sempre, sem julgamentos, ele sempre me apoiou. Ele tinha uma frase que era muito dele, assim, ele falava, filha, levanta essa cabeça, pega na minha mão, vamos juntos. E ouvindo, né, ai, como que era o nome da Lúcia que ela A falava, Lúcia. né? Falei, meu Deus, como eu queria estar tendo qualquer situação assim com ele hoje, sabe? E você pediu, né, para a gente escrever o que sentia quando falava do pai, assim. Eu só sinto saudades, muita saudade e uma gratidão, assim, por tudo que nós vivemos. Até o meu marido, ele tem um filho do primeiro casamento e eu vivo falando para ele. Eu falo, Silas, você precisa fazer uma viagem de pai e filho. Porque eu fiz uma viagem de pai e filha com meu pai. A gente foi de Barretos até Florianópolis dirigindo, revezando, e paramos, e foi assim, uma jornada muito incrível, sabe? Então, eu só tenho a agradecer mesmo por todos os anos que eu vivi ao lado dele, uma das melhores pessoas. Tinha defeitos? Tinha, né? A gente tem mania de santificar as pessoas que partiram. Mas não, eu sou grata até pelos defeitos dele, porque os defeitos dele me forjaram, sabe? Me, me ajudaram também. Então, cada bronca, ele era uma pessoa severa, ele era uma pessoa exigente, mas tudo isso me fez muito bem. Era o que eu precisava. Se fosse um pai que só passasse a mão na cabeça, talvez eu estaria deitada naquela cama até hoje, sabe? Uhum. Então, Que bom. que saudade que eu tenho. Foi uma ótima relação, então. Foi. Agora, das meninas que não têm uma boa relação com o pai, quando eu pergunto qual sensação, sentimento que vem quando você pensa no seu pai, alguém quer falar? Não vou expor ninguém, não, só se vocês quiserem falar. Ninguém? Por muito tempo, trabalhei a questão do meu pai no meu coração, porque meu pai era um pai presente e ausente ao mesmo tempo. E aí, depois que eu fiquei adulta, que eu tive meu filho, quando eu me separei do meu marido, que eu fiquei 1 ano separada, ele foi a pessoa que mais pegou na minha mão, que estava ali do lado, não me julgou, porque todo mundo era tudo contra todos, o casamento era contra todos, até contra ele mesmo, ele também não queria. E por também eu tinha 19 anos quando eu casei, né? E aí, quando eu me separei com 24, ele falou: a escolha é sua, o coração é seu, o que acontece entre quatro paredes só diz respeito a vocês, eu tô aqui do seu lado, conta sempre comigo. Me ajudou financeiramente, me ajudou emocionalmente. E dali foi muito louco, porque a minha separação, por mais que tenha sido muito ruim, me fez construir uma história boa com ele. A gente ia almoçar todo dia juntos,
Ele me trazia para casa, porque eu fiquei sem carro, então ele me trazia em casa, ia comigo buscar meu filho na minha sogra. A gente construiu muitos momentos, assim, de 24 anos para trás, e eu lembro de muito pouco, sabe? Uhum. E a questão da terapia também, de perdoar, de agradecer, de ser grata, me ajudou muito, muito, muito a entender que ele só dava o que ele tinha, e até hoje, né, ele só dá o que ele tem. E e aí é muito bom poder hoje pensar nele e não ter mais aquela raiva, aquela tristeza, porque imagina, falava do meu pai, eu só chorava, 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 porque eu achava que eu nunca tive um pai, que meu pai era isso, meu pai era aquilo, e na verdade não, ele fez o que ele sabia e da melhor maneira possível, né. Eu Então, sei disso, viu? Que ela só chorava, gente, eu sei. só chorava, gente, só chorava por muitos e muitos e muitos anos. É. Falava do meu pai, era a pior coisa do mundo pra mim, falar dele. Às vezes eu falava assim, às vezes as pessoas perguntavam: "E seu pai?" Eu falava: "Ah, meu pai", tipo, pensava comigo: "Morreu", sabe. Por muito tempo eu pensei nisso. "Ah, meu pai morreu", porque eu não falava com ele, não tinha boa relação, eu não aceitava, eu não achava por mais que todo mundo falasse que eu sou a filha do meio, né, que eu sou a preferida, e eu falava: "Imagina", mas hoje eu posso confessar, viu. Eu sou a filha preferida dele. Entendi. Então é isso, muito bom. Obrigada, viu, meninas? Deixa eu fazer a próxima pergunta para vocês refletirem e anotarem aí no caderninho. Aqui é assim, é tiro, porrada e bomba. O processo é bruto para vocês trabalharem aí o que precisa. Vocês se sentem mais no papel de quem julga ou de quem recebe julgamento? E o julgar, gente, não é julgar assim, a pessoa brega, a pessoa feia, a pessoa isso, a pessoa aquilo, tá? É o julgamento mais profundo, não é esse julgamento de julgar as pessoas ao ver e falar assim, olha aquela pessoa, não gostei, achei assim assado, não é esse tipo de julgamento, não. É, principalmente dentro do seu âmbito familiar mesmo, sabe? Aquela pessoa que julga todo mundo. Quem não tem uma tia que julga todo mundo da família? Eu tenho. Todo mundo tem alguém na família, que é aquela que você conversa, ela quer julgar todo mundo da família. Se a pessoa tá bem, se não tá, se tá rica, se não tá, se tá namorando, se não tá. Sempre tem alguém assim. Então, eu quero que vocês pensem, se vocês são essa pessoa que julga, mais julgadora, ou se vocês são as pessoas que recebem julgamento. E aí, se vocês falarem, eu sou a que recebo julgamento, eu sou, tá? A que recebeu julgamento a vida inteira, da família inteira. E aí eu pergunto, se você é essa que recebe o julgamento, como isso te afeta? Isso te afeta? Porque não me afeta. Eu nunca liguei. Aí até esses dias a minha mãe veio discutir isso comigo, que duvida que eu nunca liguei. Eu falei, liguei. Quando eu tinha 14 anos, fiquei grávida do meu filho. De lá para cá, eu aprendi a não ligar mais. Porque ou eu parava de ligar para os julgamentos, ou eu deixava de viver. Né? Preocupada com o que os outros estavam falando ao meu respeito. Porque eu fiquei grávida com 14 anos, eu fui extremamente julgada. E aí eu decidi que eu não ia me importar com o que os outros pensavam. Então, eu sempre fui a mais julgada, mas nunca me importei. E quando meu filho nasceu, então, eu olhei para ele e falei: é isso, eu e ele contra o mundo, sabe? Então, eu realmente nunca liguei. Nunca liguei. Camila, eu sempre recebi muitos julgamentos e também não me importa. Não te afeta, Cá, de verdade. Não é da boca para fora, assim, você não fica remoendo. Não, Cá. Não liga mesmo. Não. Então tá ótimo, é isso. Eu também sou assim, não ligo. Ah, você não tá preocupada com o que estão pensando? Não. Às vezes as pessoas vêm e me falam uma coisa, aí me falam assim, mas para que a pessoa quer isso? Eu falo, não faço ideia, não perguntei, não quero saber por que a pessoa quer. Se ela não quer me contar, eu não sou aquela pessoa que fica perguntando, sabe? Da vida, não pergunto. Sou bem tranquila quanto a isso. Claro que eu pergunto para os amigos, algumas pessoas aqui que são minhas clientes, de vez em quando eu passo, pergunto se está tudo bem, mas isso porque eu me importo, quero saber se as pessoas estão bem. Agora, no mais, eu não me importo com a opinião dos outros também, não. E nem com os problemas dos outros. Eu estou sempre aqui, as pessoas sabem, eu sou uma ótima amiga, eu sou uma ótima ouvinte, eu estou sempre aqui para quem precisa. Mas eu ficar pegando problema dos outros para mim, isso não acontece também, não. A Lúcia falou de quem julga no momento, de não concordar com algumas posturas dele, mas acredito que é o jeito dele, isso é verdade. Lu, é baixar julgamento, hein? Com todas as pessoas. Porque quando a gente
tem muito julgamento, essas pessoas que têm muito julgamento sobre os outros têm muito medo de ser julgado. É inevitável. Podem perceber, as pessoas que julgam demais, ou que veem, sabe aquelas pessoas assim que você vê que fica falando mal de todo mundo, quer ficar no mimimi falando? Você pode perceber que essa pessoa também tem uma obsessão do que os outros pensam dela. Tá sempre preocupada com o que os outros pensam dela. Aprender a não julgar só se aprende com a idade. Eu realmente aprendi muito nova por causa da minha gravidez. Isso é fato, porque foi muito julgamento. Meus pais também sofreram muito com isso na época, né? E por isso que eu aprendi tão cedo a não julgar. Por isso que eu tenho todos os tipos de amigo que vocês imaginarem, todos. Né? Meu namorado ainda fala, eu não conheço ninguém com uma capacidade tão grande de ter todo tipo de amigo que nem você tem, de manter as relações. Porque as pessoas, quando precisam, sempre sabem que eu tô aqui, vem conversar comigo. Eu mantenho amizades de muitos anos, com muita gente. Ele não, ele tem aquele círculo de amigo dele de meia dúzia de amigos. É isso. Eu tenho meu círculo de amigos de muitos anos, que deve ter uns 30 amigos. Então, ele acha que é muita coisa, sabe? Que são uns 30 amigos, assim, de anos que eu sempre converso, eu sempre sei da vida, esse tipo de coisa. Mas é por causa disso, é porque eu realmente não tenho essa questão do julgamento. Aceito as escolhas de cada um, tô sempre aqui, e é isso. Alguém quer falar dessa questão de julgamento, de ter medo de ser julgado? Pri, pode falar. Quero tirar uma dúvida, na verdade. Essa questão do julgamento serve também quando, por exemplo, eu acho que sim, a gente fica botando defeitos nas situações ou nas pessoas, isso é julgamento, né? É. E aí você precisa analisar aí com você mesma o que isso pode ser. Pode ser alguma ferida sua de infância. Deixa eu pensar um exemplo para te dar de algum cliente meu. Por exemplo, pessoa que não consegue se posicionar. Eu tenho um cliente que ele tinha problema de posicionamento em todas as áreas da vida, profissional, familiar, tudo. A gente trabalhou muitas questões, né, no inconsciente dele, mas em um dos exercícios veio uma memória de quando ele era criança. Olha que coisa louca. E ele estava fazendo uma apresentação de trabalho na sala de aula. Algum amigo veio e abaixou as calças dele. E aí ele ficou com tanta vergonha disso que isso gerou um bloqueio no inconsciente dele de aparecer, de se posicionar. Então ele era a pessoa. E ele hoje está com 46 anos, hein? Ele veio tratar comigo com 46 anos. E aí ele gerou esse medo dele se posicionar, de aparecer. Essa memória que veio, né, sobre essa questão. Ele sempre estava se escondendo, porque ele passou tanta vergonha, e isso ele tinha 7, 8 anos, era criança. Então, pode ter várias questões inconscientes, eu só estou te dando um exemplo, porque podem ser várias questões, né? Nunca uma só. Então, pode ser coisas que a gente carrega dos nossos antepassados, pode ser coisas desde que a gente está na barriga da mãe, coisas que você vivenciou na infância e até mesmo adulta, tá? Não é só na infância. Por exemplo, eu tinha uma crença de dinheiro, que eu trabalhei com reprogramação, que eu trabalhei numa empresa que fazia eventos de golfe. E eu ia nesses eventos de golfe e tinha caras muito milionários. Muito milionários. Eu conheci vários famosos nesses eventos de golfe. E eles achavam que eles eram dono do mundo. E o meu diretor, na época, ele queria que a gente fosse meio que para ficar desfilando disponível para esses homens. E eu me sentia, sabe o frango no espeto, que o cachorro ficou. Eu me sentia assim, eu detestava ir nesses eventos, eu ficava enojada. E aí eu falava, esse povo que tem dinheiro acha que pode fazer o que quer, acha que pode dar em cima de todo mundo, não sei o quê. É uma das crenças que eu tive que trabalhar sobre dinheiro. Porque se eu tenho essa crença de que quem tem dinheiro é nojento, quem tem dinheiro acha que é dono do mundo, como que eu vou ter dinheiro? Entende? E foi uma memória, eu tô te falando, de adulta. Que veio para mim, que estava gerando uma crença limitante sobre dinheiro. Então, podem ser muitas coisas, sempre vai variar de caso a caso. Por exemplo, a relação com o pai reflete em várias áreas da vida? Reflete, isso é fato. Por muito tempo eu tinha, e até foi meu namorado atual que me falou isso um dia, né? Porque eu tinha uma ilusão de que eu queria um príncipe encantado. Eu queria um homem igual ao meu pai. E aí um dia eu falei, não, porque meu pai fazia isso para mim. Meu pai fazia isso. Ele só virou e falou assim para mim, mas eu não sou seu pai. Eu sou seu namorado. Não adianta você querer que seja igual teu pai fazia para você. Ele fazia para você porque ele era teu pai.
Menina, foi um balde de água fria quando ele me falou isso, mas eu pensei, parei para pensar, falei, pior que ele tem razão. E aí, olha que coisa louca, né? Só por ele ter me falado isso, e gerava o quê? Conflito. Gerava conflito na minha relação. Porque o que tinha na minha mente, que ele tinha que ser igual ao meu pai, era com a minha mãe, igual ao meu pai, era comigo. E aí vai gerando conflitos, né? Porque a gente cria expectativas, a gente cria algumas questões que a outra pessoa não tem nada a ver. Então, por isso que eu falo, é o nosso ponto de vista mudando, as coisas começam a mudar. Tá? Mas aí faz essa análise com você, Pri. Do que pode ser, por que você tem esse medo. E aí escreve no caderno. Tudo exercício mental, eu sempre falo, escreva no caderno, porque a escrita à mão vai ativar algumas áreas do seu cérebro que ativam a memória, raciocínio. Então, vai escrevendo. Por mais que você não saiba, escreve a pergunta. Por que eu julgo? Por que eu critico todo mundo? Por que eu boto defeito? Faz a pergunta e bota no caderno. E aí faz o exercício de refletir para ver se vem alguma coisa, alguma memória, alguma coisa. Tá? Obrigada. Imagina. Vamos lá, próxima pergunta. Vocês se permitem ser cuidada ou vocês querem provar o tempo todo que não precisam ser cuidadas? Nossa, Cá, vou fazer um comentário aqui. Uma das minhas sessões aí, né, com a Karen, aí não sei o que foi que a gente estava falando, aí ela falou que ela tem uma secretária do lar. E aí caiu uma mega ficha na minha cabeça com relação a isso. Eu falei assim, eu nunca tive. Ela falou, como você nunca teve? Eu falei, eu nunca tive ninguém que me ajudasse na minha casa. Ela tá rindo. Ela ficou assim, pasma. Ela, como assim? Nunca? Eu falei, não. Você nunca se permitiu? Aí foi, eu fiquei assim, me permitir? Como assim? É a questão de se permitir ser cuidada. Olha que loucura. Eu tinha algum bloqueio, né? De não de ser a Mulher Maravilha, de que eu não precisava ser cuidada, que eu dou conta da casa, que eu dou conta do meu marido, eu dou conta dos meus filhos, eu dou conta de lavar, passar, cozinhar, limpar. E assim, eu tinha toque. Então, eu tinha mania de limpeza, eu não dormia se a pia não estivesse limpa, a louça guardada, tudo. Sabe aquelas coisas de gente louca, neurótica? Ela tem um agravante, gente, ela é ariana, mas continua. E eu comecei a perceber que é justamente isso. Eu tinha esse gatilho de que eu não me permitia ser cuidada. Olha que loucura isso. Uma simples pessoa que vem agregar na sua casa para deixar a sua casa limpa, cheirosa. Não, eu nunca tinha dinheiro porque eu não me permitia ter esse cuidado. Olha que louco. Aí agora eu fico brincando, né? Eu falo, gente, sonhando com carro novo, com casa, com viagem. Não, sonho em ter uma secretária comigo todo dia para fazer tudo para mim, para não fazer mais nada. Ô, Cá, mas você vê, hoje você fala, olha que loucura, porque você tem essa consciência. Mas a maioria das pessoas não conseguem ter essa consciência porque não busca ajuda, porque não vai tentar entender, né, o que acontece. Tem muita gente que não quer se trabalhar, tá, gente? Porque não é fácil mexer. E é como eu falei, eu não tento convencer ninguém, porque eu sei que o autoconhecimento, o processo é doloroso. As minhas clientes aqui das mentorias sabem, é muito doloroso, mexe em muitas feridas, não é todo mundo que está preparado. E aí eu falo, você não quer mexer? Tudo bem. Você quer continuar com a vida do jeito que está e está tudo bem para você? Sem problema nenhum. Sabe? Se a pessoa quer conviver desse jeito, não tem problema. Então as pessoas têm a escolha de querer ou não se trabalhar, porque a gente sabe que é doloroso. E aí, muita gente, cara, como eu te falei, você tem essa consciência hoje, de que você não se permitia ser cuidada, queria ser a Mulher Maravilha, fazer tudo ao mesmo tempo. E, vou te falar, acho que 99% das pessoas, principalmente as mulheres, são assim, né? Acha que tem que dar conta de tudo, ser boa mãe, ser boa esposa, trabalhar fora, ter o próprio dinheiro, ser independente. É puxado isso. Mas a gente pode ser tudo isso e também ser cuidada de vez em quando, né? Não precisa se provar o tempo todo. Eu tive um chefe no passado que falava assim para mim, mulher tem que se provar o tempo todo, por causa do machismo, do mercado e tal, e mulher bonita mais ainda, ele falava para mim. Porque tudo que acontecia assim, se eu era promovida, não, porque ela está em casa com alguém. Ela só foi promovida porque ela está dando para alguém, né? Era assim que eu ouvia. Eu passei muito, muito assédio moral, sexual no mercado de trabalho, que antigamente eu não tinha essa noção, mas eu podia ter processado um monte de gente por causa disso.
Mas sempre fica gatilhos, né? Hoje eu revendo toda essa parte de assédios que eu sofri, tanto moral quanto emocional, sexual, sempre deixa alguns resquícios na gente. E a gente se trabalhar, se limpar, sempre por nós. Quando eu falo da gratidão, perdão, baixar julgamentos, nunca é pelo outro, nunca. É sempre por nós mesmos. Vai mudar as relações? Vai, por consequência de que a gente está mudando a nossa mente. Mas não é pelo outro, é por nós, tá? Então, pensem nisso também, se permitam ser cuidadas, vocês não precisam provar nada para ninguém. Chorar é uma coisa que é natural, é bom, faz bem chorar de vez em quando para desabafar. Eu tenho um monte de cliente que tem dificuldade de chorar, que esconde choro, e aí chega uma hora que acontece o quê? O corpo reage, a pessoa fica doente, começa a ter um monte de questões no corpo, né, de doença mesmo. Por quê? Porque fica guardando emoção. Então tá tudo bem, gente, ter fragilidades, tá tudo bem chorar, não tem que ser forte o tempo todo. Se acolham, faz parte isso, tá? E a próxima pergunta é: quando o dinheiro chega, vocês conseguem manter ou ele escapa? Vai rápido, ou acontece alguma coisa que você tem que usar o dinheiro? Ah, Karen, a gente atrai isso? Eu não quero que aconteça isso. Ah, eu não quero ficar doente, eu não quero que a cachorra fique doente, eu não quero que batam no meu carro. Como que acontece? Você acredita que a gente atrai de forma inconsciente? Eu acredito, gente. Tem um monte de coisa que eu também não quero na minha vida, mas eu hoje tenho convicção de que eu atraio de alguma forma inconsciente, que eu ainda não sei ou que eu ainda não trabalhei no meu inconsciente. Hoje eu tenho essa convicção, tá? Se vocês me falarem, tudo a gente atrai, tudo é o poder da mente, tudo é o poder da mente. Eu não sei, eu não sou perfeita, como eu falei, eu me trabalho todos os dias ainda. Eu tenho certeza que eu também ainda tenho autossabotagem, eu tenho certeza que eu ainda tenho muitas coisas para trabalhar. Por quê? Eu tenho 43 anos. Eu falo, se a gente tivesse começado a trabalhar com 15, ó, a gente já está tudo um brinco, sem um monte de crença limitante, tudo prosperando, saudável, todas as áreas fluindo, a gente já está perfeitinho. Se a gente tivesse começado a trabalhar com 15 anos. A maioria começa a trabalhar depois de quantos anos? 30. 30 a mais. Eu tenho um ou outro cliente que tem menos de 30. A maioria começa a procurar autoconhecimento depois dos 30, ou quando acontece alguma coisa. Hoje em dia, os jovens estão tendo um pouco mais de consciência, mas porque eles vêm muito sequelados da desestrutura familiar. Então, eles vêm já procurando terapia mais cedo, hoje em dia. Porque são mais traumatizados, por exemplo, do que a nossa geração com a questão familiar, né? Se não, a gente procura sempre mais velho. E aí, imaginem que a gente carrega crenças limitantes desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, com tudo que nossa mãe viveu com a gente na barriga. A gente carrega coisa dos nossos antepassados e a gente carrega coisas de toda a nossa vida, de tudo que nós vivemos. Então, com certeza, por isso que eu falo, o trabalho é infinito, porque a gente tem muita coisa para ser trabalhada. Hoje eu fico refletindo muito, a Ká sabe, a Ká é minha amiga, está comigo todo dia também, a Lari também, acompanham, a Aninha também, a gente conversa muito toda semana, e eu sempre fico reflexiva do porquê que eu estou passando pelo que eu estou passando, o que eu preciso limpar, às vezes eu faço técnicas, eu faço minhas mesas radiônicas, eu vou atrás de fazer trabalhos energéticos para me melhorar. Por quê? Porque eu não quero ficar só em posição fetal chorando, eu não quero me entregar. Então, eu estou sempre, sempre me trabalhando. Tenho resposta para tudo? Infelizmente, não, gostaria. Mas eu mesmo não tenho resposta para todas as minhas questões, mas que eu acredito que tudo o nosso inconsciente cria, eu acredito. Na autossabotagem, porque tudo está conspirando contra mim, porque eu estou numa maré de azar, porque olha, porque não é possível, não sei o quê. É sair desse pensamento, sai disso. Ninguém está conspirando contra você. Eu sempre falo, não é nada pessoal com você. Nada. São coisas que a gente precisa olhar e trabalhar. Tá? Então, comecem a pôr isso na cabeça. Baixe o julgamento, coloquem na cabeça que nada é pessoal com você. Cada um é o que é, entrega o que pode, com a consciência que tem. E as coisas acontecem por motivos que a gente não sabe explicar. E é isso. E é bola para frente e seguir se trabalhando. Tá? Então, quando acontece o dinheiro chegar e não fica, acontece essas coisas, é por isso, tá? Por causa de questões inconscientes, de autossabotagem, e isso em todas as áreas da vida, tá? Quero deixar uma coisa bem clara, tá, gente? Não existe ninguém perfeito.
Eu nunca falei que pai e mãe são perfeitos. Pelo contrário, eu sei que tem muito pai e mães tóxicos, que fazem mal para os filhos. Eu tenho clientes que eu vejo que tem uma dependência emocional dos filhos, de colocar uma bagagem neles, do tipo assim, ele veio para salvar a minha vida. Ele veio para mudar a minha vida. Não façam isso, porque isso coloca um peso inconsciente no filho, que ele vai carregar o resto da vida. E esse carregar o resto da vida vai fazer o quê? Culpa. Vai ter sempre aquele sentimento de culpa por abandonar. Não vai ter autoconfiança para tomar as decisões. Isso vai impedir ele de seguir o rumo, sabe? De voar para a vida mesmo. Como eu também tenho clientes que são casadas com os pais, não conseguem se libertar dos pais, não conseguem ter relações amorosas. Então, por quê? Porque provavelmente lá atrás foi colocada uma expectativa nessa criança de ser ou a salvadora do casamento, ou a salvadora da vida da mãe, sabe? E aí coloca um peso que essa pessoa sente culpa o resto da vida, se ela pensar diferente. Por exemplo, se eu for viajar, não levar minha mãe. Não, porque eu não posso fazer isso. Não posso. Eu tenho uma cliente que era assim, tá? Eu me sinto mal quando eu vou num restaurante bom com a minha filha e não levo meus pais. Eu fico assim, oxe, por quê? Não, porque eu sinto que eu devo para eles. A gente sempre vai dever para os nossos pais, porque eles nos deram a vida. A gente nunca vai conseguir pagar o que eles nos deram, que foi a vida. Então, tenham gratidão já por esse fato. Eles nos deram a vida. Seja o pai presente, a mãe presente ou não, tenha gratidão porque eles nos deram a vida. Ponto. Sem a nossa vida, a gente não estava aqui. Não teria nada. É isso. E a gente nunca vai conseguir pagar. Agora, todo o resto, a gente não tem como ficar pensando, eu tenho que pagar, não, porque eu me sinto em dívida. Não, não tem dívida. Esses dias alguém falou para mim, eu não lembro quem que foi, que falou assim, não, eu tenho que fazer tudo pelos meus pais, porque eu tenho que retribuir tudo que eles me deram. Lembrei, foi o vizinho lá no hospital que eu fiquei com a minha avó. Ele falou assim, não, eu tenho que fazer tudo pelos meus pais agora. Eu larguei emprego, eu vou ficar cuidando dos meus pais, eu sou filho único, porque eu tenho que retribuir tudo que eles me deram. Eu não conheci o moço e não fiquei discutindo isso com ele, óbvio. Mas aí eu vou falar para vocês. Ele tem 43 anos, ele tinha a minha idade. Ele largou o emprego para cuidar do pai e da mãe, que tem quase 90 anos. E aí eu, assim, pensando friamente, tá? Olhando de fora. Daqui 5 anos, ele vai viver da aposentadoria do pai e da mãe. Daqui 5 anos, se o pai ou a mãe falecerem, ele vai conseguir voltar para o mercado de trabalho com 48 anos? Dificilmente. Ele provavelmente vai arrumar algum emprego, mas ganhando bem menos do que ele poderia ganhar. E aí, ele não vai ter relacionamento amoroso, ele não tem. Ele não vai continuar não tendo, porque ele já tem no inconsciente dele que ele tem que fazer tudo pelos pais. Da mesma forma que ele já adiou a vida amorosa dele, ele agora pediu demissão para ficar cuidando dos pais. E aí, o que eu falo? Os nossos pais, eles casavam mais cedo, constituíam família mais cedo, era de uma outra geração. E eles já viveram a vida deles. Eles construíram família, eles tiveram filhos, eles fizeram viagens, eles fizeram várias coisas, trabalharam. E agora que eles estão idosos, e a gente está na idade de fazer as nossas coisas, construir as nossas coisas, você vai parar tudo para cuidar deles? Entende? Não é uma coisa funcional, vou dizer assim. Não é funcional, porque você não pode parar a sua vida. Eu falo isso para minha mãe. Ela já tem isso claramente com ela. Eu nunca vou parar minha vida para cuidar. Nunca. Claro que eu vou fazer o que for possível dentro das minhas condições. Agora, eu anular a minha vida, parar de viver a minha vida, porque eu teria que cuidar, a gente espera que não precisa, né? Mas ela já sabe disso, que eu nunca vou anular minha vida. Eu tive filhos muito cedo, eu nunca anulei a minha vida para ser mãe. E a gente sabe que tem muita gente que também que anula a vida para ser mãe, vira sua mãe. Eu tenho muitas amigas que chegam em mim e falam assim, Karen, eu não sei mais o que eu gosto de fazer, eu não sei quem eu sou sem ser mãe, porque a minha vida é ser mãe, mãe e esposa. Então, eu não sei mais o que eu gosto de fazer, onde eu gosto de ir, o que eu gosto de comer, porque é sempre pensando nos filhos. Então, as pessoas se anularem é uma coisa muito ruim. E aí a gente entra aqui na questão que, na próxima live que vai ser sobre a mãe, eu vou também entrar nesse assunto, que é quando o filho vira pai dos pais, né? Por amor ou por necessidade, assume energeticamente esse lugar.
Na constelação familiar, a gente fala que são 3 pilares, né? O pertencimento, o dar e receber e a hierarquia. Então, assim, todo mundo pertence a um sistema familiar, toda relação tem que ter equilíbrio no dar e receber, menos nos pais para os filhos, porque a gente nunca vai conseguir equilibrar eles terem nos dado as vidas. E a hierarquia, quem vem antes sempre tem prioridade. Então, pais, irmãos mais velhos têm prioridade energeticamente, tá, gente? Isso eu tô falando energeticamente. Então, quando invertem esses papéis, e aí eu vou além da relação de pais e filhos, relacionamento amoroso. Sabe quando vocês veem um relacionamento amoroso que a mulher é praticamente mãe do marido? Vocês podem ver que se tem relacionamento que a mulher é a mãe do marido, o relacionamento é assim, ó, é ladeira abaixo. Relação sexual não existe, um monte de coisa fica a desejar, e aí vai tendo conflito, ela vira mãe realmente daquele marido. Então, essa inversão de papéis é muito ruim para qualquer pessoa, inclusive para quem está recebendo. Então, por exemplo, vocês assumirem lugar de pais dos seus pais, cuidar dos pais emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sentir-se responsável pelo sofrimento ou felicidade deles, né? Querer proteger os pais de crises, de colapsos, ser forte pela família. Essa inversão de papéis vai gerar o quê? Peso, bloqueio e confusão, porque não é o fluxo natural da vida. Então, é isso que vocês também precisam enxergar. Quando a gente toma o lugar dos pais, a gente está se colocando no lugar deles de coisas que eles têm que passar. Então, tem uma inversão de papéis e, energeticamente, isso vai trazer muito bloqueio para a gente. Bloqueio da nossa vida fluir, né? De receber livremente o que a gente tem para receber. É como se a gente perdesse a nossa liberdade de escolha, porque a gente está sempre pensando que precisa sustentar os pais, que não dá só para viver e ser feliz. Não, tem que fazer sempre o que é necessário para a felicidade dos pais. Isso traz um peso gigante. Quando tem essas inversões, a gente vive com culpa constante, dificuldade de receber com leveza, e aí receber com leveza é tudo. É amor, é dinheiro, é sucesso, é reconhecimento. Atrai relacionamentos que precisa cuidar ou salvar o outro. Tenho certeza que vocês conhecem gente que passa por isso. E aí, se vocês investigarem direitinho, existe essa inversão de papéis na vida da pessoa. Repete padrões de sacrifício, de escassez, de solidão. Sente exausta, sobrecarregada. Até envelhece precocemente. Vocês já perceberam quando alguém para de viver, de trabalhar para cuidar dos pais que são mais velhos, que estão doentes, que a pessoa envelhece, tipo, 5 anos em um mês? É um negócio, assim, nítido também isso. Tá? E aí esse senso de dívida eterna também é muito ruim, porque você nunca relaxa, você nunca confia. Então, o que eu falo? A gente vai fazer um exercício já, mas não tenham esse sentimento de dívida eterna. Que nem a minha avó estava doente, minha avó faleceu sexta para sábado agora. Ela tinha 92 anos no registro, mas eu descobri que ela tinha 94 na realidade. Era 92 no registro. E aí, antes, ela estava ruim, minha mãe sofrendo lá, revezando no hospital, porque ninguém dorme no hospital. E aí, um dia ela falou assim, não, eu tenho obrigação de ficar com a minha mãe. Aí eu já corto, né? Eu falo, não, obrigação você não tem. Você está ficando por amor. Não é obrigação. Entende como a frase, o ponto de vista faz diferença? Você falar, eu tenho obrigação de ficar, traz um peso desnecessário. Não, você não tem obrigação. Você está ficando por amor. Porque você quer ficar. É diferente. Aí ela parou, pensou e fez assim, não, tem razão, é por amor que eu tô ficando. Então pronto, é por amor, e aí você vai fazer com todo o amor do mundo e tá tudo bem. E é leve, é isso. Não precisa ser pesado, tá? Então, a questão do pai, já nem sei se eu vou fazer live com a mãe, porque vai ser praticamente essas coisas também que eu vou falar. Do pai e com a mãe, tudo isso reflete na nossa vida em todas as áreas, tá? E aí agora eu vou falar para a gente fazer o exercício. Esse exercício que eu faço em todas as lives de visualização é um exercício sistêmico, tá? Para a gente fazer a visualização, é sistêmico com PNL, a PNL é Programação Neurolinguística, para a gente falar algumas palavras mesmo para limpeza, perdão, e o objetivo principal é o que eu falei desde o começo, é a gente ter um novo olhar sobre, tá? Que cada um é o que é, com a consciência que tem, cada um fez o seu melhor, com a programação que recebeu.